Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal One Jesus. E no vídeo de hoje nós vamos continuar aí falando sobre JoJo's Bizarre Adventure. E neste vídeo nós vamos falar especialmente sobre Josuke Higashikata. Já deixe o seu like, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu vou postar. Me segue lá no Instagram. Então, bora começar nosso vídeo. Vamos começar do começo, né? Bom, o Josuke Higashikata, ele é filho de um dos JoJos, é filho do Joseph Joestar. Basicamente, o Joseph, na sua idade de velhice, ele teve uma amante, mesmo ele sendo já casado e já tendo uma filha chamada Holly. E ele teve essa outra mulher aí. Nasceu o nosso pequeno Josuke Higashikata, que herdou dele, do pai, os poderes de Stand, né? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa questão da filiação do Josuke e a questão do Stand dele também, nós vamos falar sobre isso. Então, vamos começar primeiro falando sobre a filiação do Josuke. Muitas das vezes acontecem casos, né? Acontecem coisas na vida de algumas pessoas onde elas, digamos assim, crescem sem uma figura paterna, crescem sem um pai, crescem, né? Isso não se trata apenas de pai ou talvez uma mãe, né? Talvez você cresceu sem uma mãe, sem alguém que pudesse estar ali para te proteger, para poder te ajudar quando você estivesse em uma situação de apuros, quando você estivesse precisando conversar ou alguma coisa do tipo. E o Josuke, ele nunca teve um pai, né? A gente sabe que a mãe dele sempre cuidou dele, sempre deu o melhor para poder cuidar dele, colocar ele na escola, sabe? Sempre, né? Porque basicamente ela foi pai e mãe dele, né? Isso aconteceu comigo, né? Eu não tive uma figura paterna presente na minha vida, porém eu sempre tive a minha mãe. E ela foi meu pai e minha mãe, né? Sempre ali, com a ajuda dos meus avós, com a ajuda da minha família. Mas quem já passou por essa situação sabe do que eu tô falando, que é um bagulho diferente. E aconteceu isso com o Josuke, ele também teve esse relacionamento com a mãe dele. E aí o que eu quero dizer pra você que já passou por essa situação e talvez você ainda sinta esse vazio dentro de você do tipo, eu não tive um pai ou eu não tive uma mãe presente na minha vida. Eu quero falar sobre a paternidade de Deus. Deus, ele pode sim preencher o vazio que existe no seu coração, essa necessidade que você sente de ter um pai ou de ter uma mãe, né? Eu não sei qual foi o tamanho do vazio que ficou em você pela ausência dessa pessoa, mas eu tenho certeza que Deus pode preencher completamente o seu coração com Ele sendo o seu próprio pai. Vamos começar aqui em Isaías capítulo 64, versículo 8, que diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, pois não conhece a Ele. Romanos capítulo 8, versículo 15 e versículo 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui a vontade de Deus de ser o nosso pai e algumas coisas que basicamente já estão implicando ali, fazendo implicações a respeito de pessoas que já são parte ali da família de Deus, digamos assim, né? Mas Vivi, como é que eu faço para poder ter Deus como meu pai? Tudo que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus. A partir daí,
implica várias coisas, tá? É um total, é um completo ali. Não é uma coisa tipo, Deus vai entrar na sua vida para resolver um problema, não. Ele vai entrar e ele vai resolver o que tem que ser resolvido. Quando Deus entra, gente, é sério, é tudo muda. Não tem como ficar as mesmas coisas, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, o mesmo vazio, não tem. Tudo muda, sério, de verdade. E eu tô falando no bom sentido, claro. Tudo vai mudar. Tudo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles são chamados filhos de Deus, eles podem ser chamados filhos de Deus. Porque o Filho de Deus, ele veio, ele se fez filho dos homens, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Porque Deus deseja ser o nosso Pai e preencher o vazio que há no nosso coração. E não importa se você entre aspas, perdão pela palavra, mas talvez você pense que você é um bastardo, que você é uma bastarda, né? Talvez você pense que você não devia ter nascido, né? Não devia ter vindo a esse mundo. Eu digo que não. Você deveria ter nascido sim. Você tinha que ter nascido, você tinha que ter vindo a essa terra. Eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo. E Deus quis que você nascesse. Você nasceu no coração de Deus antes mesmo de você sequer pensar em existir na mente da sua mãe ou na mente do seu pai, talvez. Entendeu? Em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 6 e o versículo 10, que diz assim: povo sem juízo e sem sabedoria, é assim que tratam o Senhor Deus? Ele é o seu Pai que os criou. Foi Ele quem fundou e firmou a nação de vocês. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto e cuidou deles, e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Olha só que comparação interessante que a palavra de Deus ela faz sobre a paternidade de Deus. Porque, tipo assim, aqui no versículo 10 diz: Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Vamos analisar esse versículo aqui, galera, por favor, porque aqui tem muita coisa interessante. Primeiramente, Deus os encontrou perdidos no deserto, ou seja, não importa onde você esteja, Deus está vendo você, Deus está te vendo. Se você orar, se você chamar por Ele, Ele vai te responder. Eu posso falar de mim mesma também, porque por muito tempo eu tive um vazio muito grande no meu coração e Deus, Ele me encheu, Ele me preencheu completamente. Todas as lacunas, todas as brechas, todos os buracos que haviam, Deus preencheu. E segundamente, né, chegou perto, cuidou deles e os protegeu, como se fossem a menina dos seus olhos. Gente, nós sabemos aqui que Deus, Ele chega perto de nós, né, no sentido geral, homens e mulheres, Ele chega perto de nós e nos protege como a menina dos olhos dele. Esse versículo ele faz essa comparação de uma menina. Então você vê, além de ser uma menina, né, digamos, suponhamos que seja uma criança, né, uma jovenzinha ali, que já é frágil, né, crianças são frágeis, e ainda mais uma menina. Então você vê que é assim que Deus quer que nós sejamos com Ele, que nós sejamos frágeis com Ele, que nós possamos confiar nele como uma menina, como uma criança, confia no seu Pai. E é assim que Deus quer que a gente seja com Ele, que a gente se permita ser vulnerável com Ele, que às vezes a gente passou por tantas coisas terríveis na nossa vida que a gente fica tipo armado, a gente não quer abrir o nosso coração pra ninguém, não quer ser vulnerável com ninguém, entendeu? Mas eu posso garantir pra você com toda certeza que com Ele, com Deus, você pode ser vulnerável. Sim, porque eu já fui vulnerável com Ele várias vezes. E até hoje, né? Eu falo pra Ele o que tá acontecendo. Quando eu mesma não tô entendendo o que tá acontecendo, eu falo com Ele. E o Joski, ele pode ter. Por mais que ele não tivesse um pai, a mãe dele estava ali. É muito além do que só uma substituição. Não é como se Deus fosse ocupar um simples cargo na sua vida, pra você olhar e falar: ai, Deus é o meu pai. Que clichê maravilhoso. Não, Deus, ele realmente quer ser seu pai, ele quer cuidar de você, te proteger, ele quer te curar, ele quer muitas das vezes alertar você, te repreender, né? Muitas das vezes, porque a gente às vezes é meio sem
noção, a gente não sabe o que a gente tá fazendo, e aí a gente precisa de Deus pra dizer, é o seguinte, você tá indo pro caminho errado, filhão. Filhão, o que tu tá fazendo? Sai daí, ou foge daí, não faz isso, não faz aquilo, entendeu? Acontece que a gente precisa de um pai. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. E o Joski, se ele não tivesse tido a mãe dele pra cuidar dele, realmente, provavelmente ele estaria perdido, né? Porque, né? Então, basicamente é isso. Deus, ele quer ser o nosso pai. Ele quer que você permita-se ser vulnerável a ele, porque ele pode, sim, preencher o vazio do seu coração por uma pessoa que não esteve presente na sua vida. E agora, galerinha, vamos para a parte 2 do nosso vídeo aqui, que é sobre o Shining Diamond, é sobre o stand dele, que é um stand muito interessante, porque é o seguinte, o Shining Diamond, ele é um stand que ele tem o poder de cura. Ele basicamente cura, ele restaura, ele reconstrói aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído, né? Então a gente pode também fazer uma comparação entre o Shining Diamond e Jesus. Por quê? Porque ele é mestre em reconstruir corações partidos, vidas despedaçadas, vidas quebradas. Sabe, eu acho lindo, maravilhoso essa comparação que Deus me deu. Tipo, eu fiquei pensando, Deus, mas eu queria muito dar uma palavra sobre isso, só que eu não sei o que falar. E aí, no ônibus mesmo, voltando para casa do trabalho que eu tava, Deus, ele deu a palavra. Foi algo bem automático e aí Deus simplesmente falou pra mim, isso aí. Tipo, eu não tinha nem noção, não tinha nem ideia, mas aí foi isso aí que Deus falou pra mim. Que ele quer sim curar seu coração, ele quer restaurar você, ele quer, sabe, te curar de todas as suas feridas, todos os seus traumas, todos os seus medos, ele quer restaurar você de tudo. Então vamos ver alguns versículos aqui para poder confirmar isso. Jó, capítulo 5, versículo 18 diz assim: Deus fere, mas ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Vede agora que eu sou quem sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver, eu firo e curo, e não há quem possa livrar-se da minha mão. Ou seja, aqui o Shining Diamond, ele pode tanto destruir quanto reconstruir por causa da sua força. Deus, ao mesmo tempo, ele pode sim destruir, ele pode reconstruir e ele pode criar coisas novas, completamente novas. Ou seja, ai Vivi, eu tenho uma coisa na minha vida que está destruída. Deus pode reconstruir ou criar uma coisa nova. Ai Vivi, eu tenho muita coisa ruim na minha vida, tenho muito pecado, muito, sabe, um caráter ruim, um caráter mau. Eu nasci, eu fui forjado, né, com um mau caráter. Deus pode quebrar isso. Sabia que Deus pode quebrar o nosso caráter? Como a gente leu alguns versículos atrás, que nós somos vasos de barro e que o Senhor é o oleiro. E o que acontece quando o oleiro pega o vaso que está pronto e joga no chão? Ele se quebra, entendeu? Então, o que estiver atrapalhando a gente na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com Ele, com o nosso Pai, Ele vai quebrar, tá? Se a gente permitir, né? Porque se a gente ficar relutando ali, infelizmente a gente vai ter o coração mais endurecido ainda. E a sensação de ter o coração endurecido é horrível, porque você não ouve mais a Deus. Isso é um aviso, porque eu já quase experimentei essa sensação, ou tive pelo menos um reflexo dessa sensação. Não foi muito legal, não foi nada legal, foi terrível. É um silêncio absurdo, é um silêncio terrível, um silêncio obscuro demais. Eu não quero que vocês passem por isso, então pelo amor de Deus, não endureçam o coração de vocês. Vivi, meu coração já está endurecido, não consigo ouvir a Deus há muito tempo. Pois então, você vai ter que pedir para Ele quebrar seu coração. Dói muito, mas eu posso falar que Ele cura
como diz aqui nesse versículo, eu firo e curo. Da mesma forma que Deus pode curar você, Ele pode te ferir, mas Ele fere exatamente para te curar. Uma cirurgia, para tirar alguma coisa que está ruim ali no seu corpo, né? Digamos assim, algum caroço, algum cisto, alguma coisa desse tipo, e você tem que fazer uma cirurgia para poder tirar. Dói a recuperação? Dói e muito. Pelo menos tirou aquilo ali que ia matar você. Entende onde eu quero chegar? Jeremias capítulo 30, versículo 17, que diz assim: restaurarei sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor, pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade com quem ninguém se importa. No versículo 18 diz assim: assim diz o Senhor, quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas e o palácio voltará a ser habitado. Explicando de uma forma mais fácil para vocês entenderem, ou seja, quando Deus ele tirar você do seu estado de escravidão, a partir do momento que você entregar sua vida para Jesus, você sai do seu estado de escravidão, né? Porque você antes era dominado, escravo pelo pecado, escravo do diabo, mas aí quando você entrega sua vida a Jesus, você passa a não ser mais escravo de nada. Ele vai restaurar você, certo? Ele vai te dar um novo coração, né? Para que Deus possa habitar em você. Porque se houver brechas, demônios vão querer voltar para dentro de você, vão querer te encher de pensamentos horrorosos, vão querer encher sua mente de tudo aquilo que não presta, e a gente faz aquilo que a gente pensa, né? A gente faz aquilo que a gente quer. Então, é melhor que Deus esteja morando aqui dentro de nós do que essas paradas bizarras. Próximo versículo, que diz assim: Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Salmos, versículo 103, versículo 3, que diz assim: ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Aqui no versículo de Isaías, você vê aqui que Jesus ele foi ferido, ele foi humilhado, cuspido, açoitado. E você vê ali que na cruz, quando tem lá os escarnecedores estão escarnecendo de Jesus, estão falando mal, estão falando, que não sei o que, você curou todo mundo, então por que você não consegue se curar? Você, salvou um monte de gente, então salve-se a si mesmo, né? E ele mesmo disse, e também já estava escrito nas profecias passadas, de que o povo ele ia dizer assim para Jesus quando ele estivesse na cruz: médico, cure-se a si mesmo, né? E Jesus comprovou isso também. Médico, cure-se a si mesmo. Então nós vemos aqui que, assim como o Shining Diamond do Josuke, ele não pode se curar. Ele não pode curar os próprios ferimentos, ele pode só curar os ferimentos dos outros. Tipo assim, quando Jesus estava aqui na Terra, eu acredito que ele passou por todo tipo de coisa para poder, experimentar o que a gente passaria. Jesus deve ter ficado gripado em algum momento. Ele deve ter tido dor no corpo, ele deve ter tido cansaço e exaustão profunda, sono demais, mas ele venceu tudo isso por nós, entendeu? E ele passou por tudo isso exatamente para poder nos ajudar, para poder nos auxiliar a enfrentar isso, sabe? Então, mesmo que naquele momento ali Jesus não pudesse se curar, porque não que ele não tivesse poder para fazer isso, mas é que ele não poderia, né? Porque senão nós estaríamos perdidos. Se Jesus tivesse descido da cruz, nós estaríamos perdidos. Isso foi muito maravilhoso que Jesus fez por nós, entende? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que eu falei muita coisa. Eu não consigo falar pouco. Não, geralmente, né? Eu, só solto a voz aí. E é Deus quem vai falando aí as coisas, as curiosidades. Porque, gente, eu sempre chego aqui e eu não tenho nada que dizer, não tem nada gravado, nada, né? Não, às vezes tem, quando são mensagens mais longas, como por exemplo séries que eu estou fazendo de One Piece, eu tenho que fazer todo um script ali, porque é muita informação e eu não quero esquecer de nada. Como por exemplo
One Piece Film Gold, que eu tô fazendo o script, que eu tô fazendo o script já faz 300 meses e nunca termino, né? Vai ter... eu não tenho certeza se vai ter muitas partes, mas até agora, por enquanto, eu tô na parte 3. Tô fazendo a parte 3 já, se eu não me engano. E logo logo ela tá aí, gente. Logo logo ela tá aí. Isso aí, gente. Eu acho também... voltando a falar aqui sobre o vídeo, eu considero, acho que o Josuke um dos meus JoJos favoritos. Sério. Acho que os meus 3 favoritos é o Jonathan, o Josuke e... o Jotaro e também o Diorno. Sim, acho que esses são os meus favoritos. Esse foi o vídeo. Tchau, espero que vocês tenham gostado. And turn my dreams to day. I'd hold you close and